Você já cantou o hino Se Cristo Comigo Vai, da harpa cristã? Esse hino, tão conhecido, fala sobre caminhar com Jesus, mesmo nos momentos mais difíceis. Mas você sabia que ele foi escrito há mais de 140 anos por um homem simples, cheio de fé, que enfrentou a dor, a solidão e mesmo assim escolheu confiar no Senhor? Hoje, vamos conhecer a emocionante história por trás do hino 515 da harpa cristã. Você se lembra da primeira vez que ouviu esse hino? Se Cristo comigo vai, eu irei. Tudo começou por volta do ano de 1890. Era um tempo de grandes mudanças no mundo. As cidades cresciam, as fábricas se multiplicavam e a pobreza também aumentava. Em meio a essa realidade dura, havia homens e mulheres dedicados a levar não apenas pão e abrigo, mas também esperança e fé. Entre eles estava Ernest Bland, um homem simples, de coração terno e cheio de fé. Ele trabalhava com o Exército da Salvação, um movimento cristão que não se limitava às paredes das igrejas. Eles iam onde poucos queriam ir, becos escuros, prisões, bairros pobres, levando alimento, consolo e o nome de Jesus. Bland acreditava profundamente que o Evangelho não era só palavras, era ação, entrega e sacrifício. E por isso, quando seus superiores lhe pediram para servir em uma região distante e perigosa, ele se viu diante de uma decisão difícil. De um lado, o chamado de Deus. Do outro, o medo do desconhecido, a distância, as doenças, a solidão. Era um daqueles momentos em que a fé precisa falar mais alto que a razão. Conta-se que, em oração, Bland se ajoelhou e disse algo parecido com isto: Senhor, se o Senhor for comigo, eu irei. Mesmo que o caminho seja difícil, mesmo que custe tudo, eu irei. Aquela oração mudou o rumo da sua vida e o de milhões de pessoas depois dele. Naquela noite, com o coração cheio de paz e coragem, ele começou a escrever um cântico. As palavras nasceram como um voto de fidelidade. Aonde Deus me guiar, eu irei. Irei com Ele até o fim. E assim nasceu um dos hinos mais profundos da história cristã. Um cântico de entrega, obediência e confiança total em Deus. Bland não escreveu para impressionar ninguém. Ele escreveu porque sentia que, se Cristo fosse com ele, nada mais importava. Mal sabia ele que aquelas palavras atravessariam oceanos e gerações, chegando décadas depois ao coração do povo brasileiro e sendo cantadas em templos, casas e pequenas congregações por todo o país. A história desse hino poderia ter terminado lá nos Estados Unidos, há mais de um século. Mas Deus tinha outros planos. Por volta do início dos anos 1900, missionários estrangeiros começaram a chegar ao Brasil. Homens e mulheres que traziam em suas malas Bíblias, pequenos hinários e uma chama no coração. Eles vinham cheios de fé para anunciar o Evangelho em uma terra distante, quente e muitas vezes hostil à nova fé que pregavam. Esses missionários desembarcavam no Porto do Rio de Janeiro ou em Santos, com roupas simples e olhos cheios de esperança. Nas suas bagagens, entre livros e partituras, estava uma canção chamada Where He Leads Me, o hino que dizia: Aonde o Senhor me guiar, eu irei. E foi quase profético, porque eles estavam, de fato, vivendo essa mensagem. Tinham deixado tudo para trás, a terra natal, a segurança, os amigos, e vieram onde Deus os mandou. A música começou a ser traduzida e adaptada. Primeiro, cantada em pequenos grupos, em casas simples de madeira, à luz de lamparina. Depois, passou a ser entoada nas primeiras igrejas pentecostais, onde o povo cantava com lágrimas nos olhos: Se Cristo comigo vai.
As palavras eram novas em português, mas o sentimento era o mesmo, uma entrega total a Deus. O impacto foi imediato. A melodia simples e o refrão fácil de decorar tocavam fundo no coração do povo. Homens analfabetos, lavradores, donas de casa, todos conseguiam cantar. E mesmo sem entender música, eles sentiam o Espírito Santo mover enquanto diziam: "Com gozo irei, comigo vai". Logo, o hino foi incluído na harpa cristã, que começava a ser organizada pelos primeiros líderes das Assembleias de Deus no Brasil. E a partir daí, "Se Cristo comigo vai", se espalhou como fogo santo, ecoando por todo o país, do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Em cada cidade, o hino ganhava vida nova. Nos cultos de oração, nos batismos, nas consagrações, nas despedidas de missionários. Era quase um hino de partida, um cântico de coragem e fé. E muitos dizem que nas décadas de 1940 e 1950, quando os crentes se reuniam debaixo de árvores, com bancos improvisados, e começavam a cantar "Se Cristo comigo vai", o céu se abria. Alguns testemunham que choravam sem entender o porquê. Era a presença de Deus se manifestando em meio à simplicidade. O hino "Se Cristo comigo vai" fala sobre seguir Jesus com coragem, mesmo quando o caminho é difícil. "Levando a cruz irei, até chegar ao céu". Quantas vezes esse hino foi cantado por irmãos enfrentando doenças, perseguições, despedidas ou perdas? Quantas vezes ele foi cantado em cultos de envio missionário ou em momentos de decisão na vida cristã? Ele é um lembrete de que o importante não é o caminho, é quem caminha conosco. Cristo nunca nos prometeu uma estrada sem pedras, mas prometeu estar ao nosso lado em todos os passos. E é isso que dá força ao crente, saber que se Cristo vai junto, não há motivo para temer. Muita gente guarda lembranças profundas com esse hino. Alguns o ouviram quando se converteram. Outros cantaram em um culto de despedida ou no dia do batismo. Há quem o cante até hoje, sempre que precisa renovar a confiança em Deus. Em cada nota há uma história. Em cada verso há um testemunho. Esse hino fala de um povo que aprendeu ao longo da vida que seguir a Cristo vale a tela, mesmo quando o preço é alto. "Se Cristo comigo vai" é o mais do que um hino antigo. É um lembrete poderoso de que a presença de Jesus é suficiente. Quando Ele vai conosco, não falta coragem, não falta paz e não falta direção. Por isso, se hoje o seu caminho parece difícil, lembre-se, Cristo ainda vai com você. E como diz o hino, com gozo você pode ir, porque Ele não te deixa só. Se esse hino também marcou sua vida, escreva nos comentários: "Se Cristo comigo vai, eu irei". E compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar disso hoje. Jesus ainda caminha ao nosso lado.